Ideias principais do capítulo 8: Sono, sonhos e consciência. Muito trabalho ocorre durante o sono, o qual é mais eficiente com 2 períodos de sono de menor duração. 2 períodos de 3 horas cada seriam bastante suficientes para a maioria das pessoas. E sugestões apropriadas fossem dadas antes de dormir. Sugestões que poderiam assegurar a completa recuperação do corpo. Em muitos casos, 10 horas de sono, por exemplo, é realmente desvantajoso, resultando em uma lentidão de ambos, a mente e o corpo. Nesse caso, o espírito simplesmente esteve longe do corpo por muito tempo, resultando em uma perda de flexibilidade muscular. Seria muito mais efetivo e eficiente dividir o período de 24 horas de uma forma diferente. A porção interior da personalidade que sonha parece estranha a você, não apenas por causa de uma diferença básica de foco, mas porque você claramente devota porções opostas de um ciclo de 24 horas a essas áreas do eu. Você seria muito melhor dormindo pequenos períodos curtos e, na verdade, você precisaria de bem menos tempo. A maior unidade de sono deveria ser a noite, mas, novamente, a eficiência do sono é minorada e prejudicada após 6 a 8 horas de inatividade física. Os que trabalham no sistema de hora americano, por exemplo, poderiam dormir de 4 a 6 horas por noite, de acordo com as variações individuais, e cochilar após a ceia. Quero deixar claro, no entanto, que qualquer coisa acima de 6 a 8 horas de período de sono contínuo funciona contra você. E um período de 10 horas, por exemplo, pode ser bastante desvantajoso. Ao despertar frequentemente, então, você não se sente descansado, mas como se tivesse a energia escoado. Você não tem prestado atenção à fábrica. Se você não entende que em períodos de sono sua consciência atual deixa seu corpo, então o que eu disse será sem sentido. Se comida deveria ser dividida dentro do período de 24 horas e não apenas durante o tempo de vigilância, ou seja, se os padrões de sono foram mudados como sugeri, você poderia também comer durante algumas horas noturnas. Você comeria bem menos nos horários de refeição. No entanto, pequenas quantidades de comidas mais frequentemente seria muito mais benéfico do que sua prática atual em termos físicos, mentais e psíquicos. Mudando os padrões de sono, mudariam automaticamente os padrões alimentares. Você veria que é uma unidade muito mais íntegra. Você se daria conta de suas habilidades clarividentes e telepáticas, por exemplo, num nível muito maior e não sentirá a profunda separação que agora sente entre o eu que sonha e o eu que está desperto. Em um grande nível, esse sentido de alienação desapareceria. Seu prazer em relação à natureza também aumentaria, pois, como uma regra, você está grandemente alheio à noite. Você poderia tirar melhor vantagem do conhecimento intuitivo que ocorre no estado de sonho. E o ciclo de seu humor não variaria tanto como varia. Você se sentiria muito mais confiante e seguro em todas as áreas da existência. A sua consciência é telepática e clarividente, por exemplo, embora você possa não perceber isso. No sono, quando você frequentemente presume que está inconsciente, você pode estar muito mais consciente do que está agora, mas simplesmente usando habilidades da consciência que você não aceita como reais ou válidas na vida desperta. Você, consequentemente, as bane de sua experiência consciente. A consciência, sua e minha, é bastante independente de tempo e espaço. E após a morte, você simplesmente está atento aos grandes poderes da consciência que existem em você o tempo todo. Você é, como eu disse antes, um espírito agora. E esse espírito tem uma consciência. A consciência pertence então ao espírito, mas os dois não são o mesmo. O espírito pode desligar e ligar sua própria consciência. Por sua natureza, a consciência pode chamejar e flutuar, mas o espírito não o faz. Capítulo 9:
A experiência da morte, sessão 535, 17 de junho de 1970. Quando eu estiver morto, eu ainda serei quem eu sou agora e ainda me lembrarei dos que me são importantes? Antes de responder a isso, há várias considerações, aparentemente não práticas, relativas à natureza da vida e da morte, com as quais temos que lidar. A vida é um estado de vir a ser, e a morte é parte desse processo de vir a ser. Você está vivo agora, uma consciência sabedora de si mesmo, conectivamente brilhando entre escombros de células mortas e outras que estão morrendo. Viva enquanto os átomos e moléculas de seu corpo morrem e renascem. Você está vivo, portanto, no meio de pequenas mortes. Porções de sua própria imagem se esmigalham, momento a momento, e são substituídas. E você raramente dá atenção ao assunto. Assim, até certo ponto você está viva agora, no meio da morte de si mesmo, viva a despeito disso e ainda por causa das numerosas mortes e numerosos renascimentos que ocorrem em seu corpo em termos físicos. De muitas maneiras, você pode comparar sua consciência, como você a conhece agora, a um vagalume, pois embora ela lhe pareça contínua, ela não é. Ela também acende e apaga, como mencionamos antes. Ela nunca é completamente extinta, porém seu foco não é quase tão constante quanto você supõe. Assim, como você está vivo no meio de suas próprias pequenas mortes numerosas, embora você não perceba, você está frequentemente morto, até mesmo no meio da vida cintilante de sua própria consciência. Considere essa analogia. Por um momento, sua consciência está viva, focada na realidade física. Agora, no próximo momento, está focada em um outro lugar completamente em um sistema diferente de realidade. Está não vivo ou morta, para seu modo de pensar. No próximo momento, está novamente viva, focada em sua realidade, mas você não está atento ao momento do instante, não vivo, interveniente. Seu senso de continuidade, então, é construído inteiramente em outra pulsação de consciência. A morte, digamos, do tecido físico, é meramente uma parte do processo da vida como você a conhece em seu sistema, uma parte do processo do vir a ser. E a partir desses tecidos, como você conhece, nova vida florescerá. Quando sua consciência individual deixa o corpo dessa forma que explicarei brevemente, então a simples consciência dos átomos e moléculas permanece e não é aniquilada. O corpo que você tem agora não contém uma partícula da matéria física que teve, digamos, 10 anos atrás. Seu corpo é completamente diferente agora, então, do que era 10 anos atrás. O corpo que você tinha há 10 anos, meus caros ouvintes, está morto. Ainda, obviamente, você não sente que está morto e você é bastante capaz de ouvir este livro com os olhos que são compostos completamente de uma nova matéria. As pupilas idênticas que você tem agora, não existiam 10 anos atrás e ainda parece que não houve um grande intervalo em sua visão. As ideias que você tem envolvendo a natureza da realidade colorirão fortemente suas experiências, pois você as interpretará à luz de suas crenças, como agora você interpreta a vida diária de acordo com as suas ideias sobre o que é possível ou não. Sua consciência pode se retirar de seu corpo lentamente ou rapidamente, de acordo com muitas variações. Você sempre forma a sua própria realidade de acordo com as suas ideias e expectativas. Essa é a natureza da consciência em qualquer realidade que ela se encontra. Alucinações sobre céu e infernos, eu asseguro-lhe, são temporárias. Você não é deixado sozinho, portanto, perdido em labirintos de alucinações. Você pode ou não perceber imediatamente que está morto em termos físicos. Experiências com projeção de consciência e conhecimento da mobilidade da consciência são muito úteis como preparações para a morte. Você pode experienciar o ambiente pós-morte, por assim dizer,
antecipadamente e aprender as condições que serão encontradas. Você tem que aprender a entender e usar novas liberdades. Você pode descansar, se esse é seu desejo, durante algum tempo. Não apenas você tem que usar suas habilidades após a morte, mas tem que encarar aqueles a quem você não encarava durante sua existência prévia. Agora, você pode ou não ser saudado por amigos ou parentes imediatamente após a morte. Essa é uma questão pessoal, como sempre. Além do mais, você pode estar muito mais interessado nas pessoas que você conheceu em vidas passadas do que naquelas próximas a você na vida presente, por exemplo. Seu sentimento verdadeiro em relação aos parentes que também estão mortos será conhecido para você e para eles. Não há hipocrisia. Você não finge amar um pai que fez pouco para ganhar seu respeito ou amor. A telepatia opera sem distorção nesse período de pós-morte. Assim, você tem que lidar com as relações verdadeiras que existem entre você e todos os parentes e amigos que esperam você. Você examina o tecido da existência que deixou e aprende a entender como suas experiências foram o resultado dos seus próprios pensamentos e emoções e quanto eles afetaram os outros. Até que esse exame esteja terminado, você não está ainda ciente das grandes porções de sua própria identidade. Quando você percebe a significação e o significado da vida que você acabou de deixar, então você está pronto para o conhecimento consciente de suas outras existências. Você se dá conta, então, de uma consciência expandida. O que você é começa a incluir o que você tem sido em outras vidas e você começa a fazer planos para sua própria existência física, se você decidir por uma. Você pode, ao invés disso, entrar em um outro nível de realidade e então retornar à existência física, se escolher assim. Sua consciência deixa o organismo físico de vários modos, de acordo com as condições. Em alguns casos, o próprio organismo ainda é capaz de funcionar num certo nível, embora sem liderança ou organização que previamente existiram. A simples consciência de átomos, células e órgãos continua existindo depois que a consciência principal partiu, por algum tempo. O cristianismo acreditou num céu e no inferno, no purgatório, e os consideram assim na morte. Para esses que acreditam nesses símbolos, outra cerimônia é ordenada, e os guias assumem os disfarces desses amadas figuras de santos e heróis cristãos. Então, com isso, como uma estrutura em termos que eles podem entender, contam a verdadeira situação para tais indivíduos. Movimentos de massas religiosas têm por séculos atendido àquele propósito em dar ao homem algum plano a ser seguido. Pouco importa que mais tarde o plano fosse visto como um livro de leitura infantil, um livro de instruções completas com contos coloridos, pois o propósito principal foi atingido e a desorientação era pequena. Algumas pessoas, no momento pós-morte, podem se dar conta dos próprios eus reencarnacionais, reconhecendo bastante prontamente as personalidades que conheceram em outras vidas, se aquelas personalidades não estiverem a trabalho. Eles podem agora deliberadamente alucinarem ou podem, entre aspas, reviver certas porções das vidas passadas, se escolherem assim. Então, há um período de autoexame, um balanço de contas, grosso modo falando, no qual eles estão capazes de ver suas performances completas, suas habilidades e pontos fracos, e decidirem se irão ou não retornar à existência física. Considerando que as emoções são tão importantes, é de grande benefício se os amigos estiverem esperando por você. Em muitos casos, porém, esses amigos progrediram para outras fases de atividades e, frequentemente, um guia se disfarçará como um amigo durante algum tempo, de forma que você se sinta mais confiante, até perceber que todos somos um. É claro que é apenas porque muitas pessoas acreditam que você não pode deixar seu corpo
que você não tem uma experiência extracorpórea conscientemente com frequência em sua vida, falando em termos gerais. Tais experiências se familiarizariam bastante com você, mais do que as palavras, dando-lhe melhor entendimento das condições que seriam encontradas após a morte física. Lembre-se que, de certa forma, a sua existência física é o resultado da alucinação de massa. Vastos golfos existem entre a realidade de um homem e a de outro. Após a morte, a experiência tem vários níveis de organização, altamente complexos e delicados, como você conhece agora. Você tem suas alucinações privadas agora, apenas você não percebe o que elas são. Tais alucinações, como tenho falado, encontros simbólicos intensos, também pode ocorrer no estado de sono. Quando a personalidade está no tempo de grande mudança, ou quando ideias opostas precisam ser unificadas, ou se alguém tem que dar caminho um a outro. Você pode, após a morte, recusar totalmente a acreditar que está morto e continuar a focar sua energia emocional em direção àqueles que você conheceu em vida. Se você foi obcecado por um projeto particular, por exemplo, você pode tentar completá-lo. Sempre há guias para lhe ajudar a entender a sua situação, mas você pode estar tão absorto que não presta nenhuma atenção a eles. Alguns, por exemplo, lamentam sobre o cadáver muito tempo após a partida dos que o prantearam, não percebendo que eles mesmos estão completamente inteiros, onde, por exemplo, o corpo ter estado doente ou os órgãos longe de serem reparados. Muito posteriormente, em muitos níveis, você finalmente aprenderá a assumir muitas formas, conforme você escolher conscientemente. De certa forma, você faz isso agora. Você sabe, traduzindo sua experiência psicológica, seus pensamentos e emoções, bastante literalmente, mas inconscientemente, em objetos físicos. Você pode achar que, quando se imagina como uma criança depois da morte, que de repente você tem a forma de criança que você foi. Por certo período de tempo, portanto, você pode manipular essa forma. Então, ela assume qualquer aparência que ela tinha quando estava conectada com a sua forma física na vida física imediatamente anterior. Você pode morrer aos 80 anos e, após a morte, pensar na mocidade e vitalidade que tinha aos 20, então ver que sua forma muda para corresponder a essa imagem interior. Você se sentirá confortável com a forma que escolher, no entanto, e você normalmente a usará quando quiser se comunicar com outros que conheceu. Embora, para tais comunicações com os vivos, você possa, ao contrário, adotar a forma que tinha quando vocês se conheceram para contatar o indivíduo que você quer contatar. Você reage a um campo altamente específico, mas limitado. Como mencionei antes, outras realidades coexistem com a sua própria, na morte, por exemplo. Você simplesmente despe da parafernália física, sintonizada em campos diferentes e reage a outros jogos de suposições. Após a morte, não leva tempo para se locomover através do espaço, por exemplo. O espaço não existe em termos de distância, isso é uma ilusão. Há barreiras, mas elas são barreiras mentais e não físicas. Por exemplo, a intensidade de experiências que são interpretadas em sua realidade como distância em quilômetros. Após a morte, você pode se achar em um centro de treinamento. Agora, teoricamente, esse centro poderia estar no meio de sua sala de estar atual no espaço físico, mas a distância entre você e os membros de sua família ainda viva, sentada talvez, pensando em você ou lendo um papel, não teria nada a ver com o espaço como você o conhece. Você estaria mais separado deles do que você estivesse, digamos, na Lua. Você poderia talvez mudar seu próprio foco de atenção para longe do centro e, teoricamente, ver a sala de seus habitantes. E ainda assim, essa distância não tem nada a ver com os quilômetros que estariam entre vocês.